Bom, queridos, vamos lá? Abre aí. Bom, queridos, podemos avançar? Tive um intervalo agora ímpar. Vocês não ímpar. Um intervalo que tinha que ser gravado. Meu filho viu. O esforço do professor Alexander Ruas para cantar em voz e violão Sweet Child of Mine do Guns N' Roses. No violão, meu filho no violão. E o esforço hercúleo que ele fez para cantar o refrão. O interessante é que o inglês do Ruas, na verdade, só tem vogais, não tem consoantes. Estilo João Santana. É uma coisa... Veja a profundidade dessas palavras. Gente, não é de um feeling. Não, ainda quis começar uma música ainda assoviando. Não foi? Aí quando ele mandou o drum, aí ele... Falei, caraca, não tem consoante, cara. É o eu. Que isso, gente? É a desgraça em forma de música. Ele devia fazer uma performance na aula pra vocês. Quer dizer, eu não desejo isso pra vocês, que é sacanagem. O cara vai cancelar o curso, assim, né? Gente, olha, foi ímpar o intervalo. Tinha que ver. Ele deve estar assistindo agora. Parabéns, meu amigo. Você é ótimo cantando. Só que não. Ainda bem que ele é diretor da unidade, né? Professor, e não cantor. Professor, imagina ele. Aquele estilo. Aquele com os pezinhos pra dentro. Parece meu querido Xerec com aquela testinha. Parece um tubarãozinho martelo, né? Muito bonitinho, né? Só que não, feio demais. Queridos, vamos trabalhar? Parte 2 da minha aula. Anota aí, administração pública. Vamos juntos. Vamos que vamos, hein? Tá? Galera de casa, um monte de gente ao vivo aí. Mandar um beijo pra Joyce. Joyce, beijo. Bia, beijo. Tá? Roberta, beijo. Um monte de gente aí ao vivo com a gente. Legal, peguei lá no intervalo agora, né? O nomezinho tava olhando lá, galera. Obrigado, tá? Pela presença de vocês aqui com a gente. Vamos lá. Ah, e o Ricardo também. Ricardo, não achar que eu só mandei beijo pra menina. Beijão pra você também, Ricardo. Beleza? Tamo junto. Vamos lá. Administração pública. É porque a aula de hoje ela tá com o sinal aberto, vocês sabem, né? Mesmo não sendo da turma, tem alguns colegas que estão assistindo de casa. Essa galera que eu mandei, pessoal que não é da turma, mas que está acompanhando aí a aulinha de hoje de vocês, tá? Então sejam bem-vindos aí, sintam-se conosco aqui no curso múltiplo, tá, pessoal? Vamos lá. Queridos, começamos agora a falar da segunda parte do nosso conteúdo, é a parte relacionada à administração pública. Bom, por que esse ponto é importante? Eu estava analisando com vocês na primeira parte da aula as diferenças entre Estado, governo, administração pública e a aplicabilidade disso no direito administrativo, aquela parte introdutória, né, do direito administrativo. Pois bem, a gente precisa agora, nesse segundo momento, definir a administração pública. Claro que, se nós definirmos a administração pública em sentido amplo, e a doutrina diz isso, exemplo de Pietro, a definição de administração pública no sentido amplo, ela também englobaria órgãos governamentais e as respectivas funções. Só que aqui não nos interessa fazer neste momento a definição de administração pública no sentido amplo, não. Vamos adotar aqui a ideia de administração no sentido estrito, ou seja, estamos excluindo daqui órgãos de natureza ou funções de natureza governamental ou exercício da atividade governamental. Vamos nos ater aqui especificamente à atividade administrativa e aos órgãos que os exercem. Então, repito, se você define a administração pública em sentido amplo, como alguns doutrinadores fazem, você também estaria englobando órgãos, estruturas governamentais e as respectivas funções. Só que isso aproximaria demais da função política e englobaria, traria uma confusão entre governo e administração. Nesta aula, a nossa interpretação será a que os livros dão para a administração pública no sentido estrito. Não estou falando da função política ou de órgãos que a exercem naquele momento. Eu posso até falar dos mesmos órgãos, mas quando estiverem cumprindo função administrativa. Então vamos definir aqui a administração no sentido estrito do termo. Feita essa pequena introdução, vamos avançar então no conceito. O que é administração pública? A administração pública é uma administração pública, né, que administra o que é público, exato. Pô, sei lá, eu sei o que é administração pública, mas não encontro as palavras. Meus queridos,
Em prova, para definir administração pública, você precisa utilizar duas acepções diferentes. Vamos a elas. Em prova, como é que isso aparece? Aparece assim. Primeiro, a administração pública pode ser definida em sentido subjetivo, ou ainda pode ser definida em sentido objetivo. Existem alguns sinônimos para esses termos. Sinônimos, pelo menos no sentido que estamos falando. O sentido subjetivo em prova também pode aparecer como sentido formal ou orgânico. E o daqui de baixo, sentido objetivo, também chamado de material ou funcional. Meus queridos, esses três aqui, neste momento, são sinônimos. Esses três aqui, neste momento, são sinônimos. Eu estou dizendo aqui, nesse momento. Eu não estou falando que no dicionário Aurélio eles são iguais. Neste momento, eles são sinônimos aqui. Então, não importa se você estiver falando administração em sentido subjetivo, sentido formal, sentido orgânico. Aqui eles são sinônimos, a definição vai ser a mesma. Tá? E aqui embaixo, objetivo, material, funcional, rigorosamente a mesma coisa. Então, como é que funciona esse instituto? Como é que a gente vai definir em cima? Como é que a gente vai definir embaixo? Sem decoreba. Vamos entender. Sentido subjetivo, formal ou orgânico. Meus queridos, subjetivo lembra o quê? Sujeito. Sujeito lembra o quê? Primeira coisa que vem à mente quando a gente fala sujeito. Uma pessoa. Sujeito, uma pessoa. Pessoa não é alguém que está fazendo alguma coisa? Legal. Orgânico. Orgânico lembra o quê? Órgão. Órgão lembra o quê? Lembra uma unidade, não lembra? Orgânico, órgão, unidade, pessoa, sujeito, subjetivo. Desce comigo aqui agora. Administração em sentido objetivo, funcional ou material. Sentido funcional. Acho que essa palavra já diz tudo. Funcional lembra o quê? Função. Função lembra uma pessoa ou uma atividade? Uma atividade. Função lembra uma estrutura ou uma atribuição? Uma atribuição. Então aqui embaixo, a administração é analisada como função, como atividade, como tarefa. Aqui em cima, a administração é vista como estrutura, como órgão, como unidade, como pessoa ou como alguém que faz alguma coisa. Então, a definição de administração pública aqui em cima é a definição que remete à resposta da seguinte pergunta. Saúde. Quem faz? Quem faz? A resposta é exatamente a definição que a gente vai dar aqui. E aqui embaixo a pergunta que se faz é: o que faz? Então lá em cima, quem faz? Aqui embaixo, o que faz? Aqui em cima, estrutura, pessoa. Aqui embaixo, tarefa, atribuição, atividade. Alguns colegas gostam de colocar da seguinte maneira. Aqui em cima é a administração com IP maiúsculos. Aqui embaixo, a administração com IP minúsculos. Ok? Também é uma forma interessante de você diferenciar. Por que aqui em cima a gente fala de administração pública com IP maiúsculos? Porque aqui dá a ideia do sujeito, de quem está fazendo. Aqui embaixo dá a ideia da atividade, então do verbo administrar. Então aqui a gente utiliza a IP minúsculos. Mas olha só, essa dica nós damos em sala de aula não para você fazer a prova, é só para você diferenciar. Porque vai que na prova administração é a primeira palavra da frase, ela vai estar com A maiúsculo de qualquer jeito, independentemente de ser o sentido de cima ou de baixo. Aí o cara esquece esse pedaço da aula e fala assim, cara, o Mota falou, eu não consegui entender. Eu sei que a de cima é com A maiúsculo, a de baixo é com A minúsculo. Chega na prova, tá com A maiúsculo. O cara, A maiúsculo, é a de cima. Aí vem a resposta lá, Beto, aquele... Um abraço. Errou a questão. Estamos abrindo, será reconduzido. Reconduzido ao curso preparatório para concurso público para estudar tudo de novo. Não pode errar a questão por causa desses detalhes. Então, na prova, não importa se está com maiúsculo ou minúsculo. O corretor ortográfico de quem digitou pode estar desconfigurado. Na prova, vale o conceito. Esquece A maiúsculo ou A minúsculo. Isso é para você estudar e não para você fazer a prova, ok? Então por isso que nós em sala de aula falamos de A maiúsculo e A minúsculo. Por causa disso. Só para você estudar e entender a diferença. Mota, então eu tenho que saber as duas definições positivas. Você tem que saber a administração aqui e aqui. Tem que saber o que aqui ela simboliza como estrutura e o que aqui ela simboliza como atividade.
Vamos ao conceito. Eu começo pela de cima. Mota, o que é administração em sentido subjetivo, formal ou orgânico? Cola comigo aqui, por favor. Aqui nós temos a administração como sendo um conjunto de órgãos, de entidades e de agentes que exercem a atividade administrativa do Estado. Então, quem quiser registrar aí, aqui eu só coloquei um pedacinho, um fragmento do conceito. Quem quiser completar aí, conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa do Estado. Repetindo para quem parou no conjunto, eu disse conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa do Estado. Ok? Fechado até aqui? Todo mundo pegou? Conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa do Estado. Isso é o que a gente tem, o conceito de administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Já vou dissecar esse conceito. Vou fatiar o conceito. Vou dizer para você o que é órgão, o que é entidade, o que é agente, quem eles são. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Vamos primeiro conceituar. Então aqui em cima, eu estou pensando em quem faz. Quem é que faz? Quem faz é o órgão, quem faz é a entidade, quem faz é o agente. Eles são os cumpridores da atividade administrativa. Mas qual é a atividade que eles desempenham? Essa aqui de baixo. Mas o que é a administração aí embaixo, Mota? Vamos lá, aqui embaixo agora. A primeira nota a gente já vai dissecar. Aqui, a administração pública no sentido objetivo, sentido material ou sentido funcional. Aqui embaixo, você pode colocar aí a administração pública como sendo uma atividade que o Estado desempenha, atividade que o Estado desempenha, visando atender, atividade que o Estado desempenha, visando atender, de forma direta, concreta e imediata, visando atender de forma direta, concreta e imediata aos interesses da coletividade, visando atender de forma concreta, direta e imediata aos interesses da coletividade. Ok? Repetindo para quem parou na atividade, eu disse a atividade que o Estado desempenha, visando atender de maneira direta, concreta e imediata as necessidades da coletividade. Vamos imaginar que você esteja lendo esse conceito, aliás, lendo os dois conceitos e na sua cabeça pinta Tony Garcia. Tony Garcia cantando Mota, I can understand you all, baby. Olha só, exorciza esse Tony Garcia de você. Você precisa entender, mas não tem que decorar. Como é que a gente vai definir a administração aqui e aqui? O que é órgão, o que é entidade, o que é agente, quais são essas atividades? Vamos falar de um por um agora. Veja só, aqui em cima, conjunto de órgãos, entidades e agentes que exercem atividade administrativa do Estado. Ô fotógrafo, canta Guns N' Roses aí pra gente. Segue aqui comigo. Queridos, aqui eu começo falando de órgãos. O que são órgãos? Obrigado pela participação coletiva. Queridos, órgãos. Houve um silêncio ensurdecedor aqui na sala. O que é órgão? Órgãos são unidades integrantes da estrutura da administração pública. Mota, nunca ouvi esse conceito. Então você pulou o artigo 1º da Lei de Processo Administrativo, porque essa definição está no artigo 1º da 9784. Repetindo, unidades integrantes da estrutura da administração pública. Ele fala lá da administração pública direta e indireta. Como eu não comecei a falar do assunto ainda, depois a gente entra nesse ponto. Então, órgãos são unidades integrantes da administração pública. Órgãos são unidades... Axel. São unidades integrantes da administração pública. Mota, continua tocando Tony Garcia na minha cabeça. I can understand you, oh baby. Olha só, de que unidades eu tô falando? Quais as características que essa unidade tem? Meus amigos, esses órgãos aqui são unidades despersonalizadas. Esses órgãos aqui não
possuem personalidade jurídica. Não possuem personalidade jurídica. Esses órgãos aqui não são dotados de personalidade jurídica. Órgão não é pessoa jurídica. Anota isso desse tamanho. Eu sei que parece besteira, mas já teve questão de prova de FCC que o cara fazia um comentário mega amplo sobre órgão e chegava lá, a correta era que dizia: o órgão não é dotado de personalidade jurídica. Quer dizer, uma linha, o cara matou a questão tranquilo. Então, meus amigos, cuidado. Órgão não é estrutura personalizada, não é. Órgão é uma unidade integrante da administração. Olha só, pessoa é feio, mas é uma pessoa. Aqui, ó. Essa pessoa tem o quê? Unidades. Cada unidade tem a sua atribuição. Juntas, elas formam exatamente a engrenagem necessária para fazer o todo funcionar. Essas unidades integrantes da pessoa são chamadas de quê? Órgãos. Entenderam a analogia? Então, são órgãos, unidades internas, unidades integrantes da pessoa. Exatamente isso. Órgão é o quê? Unidade integrante. Pode dar exemplo, Mota? Claro. Ministérios são órgãos. Secretarias são órgãos, ok? Então, ministérios e secretarias, exemplos clássicos de prova. Ministérios e secretarias são órgãos. Claro que o nosso estudo não vai se limitar a isso aqui. Reparem que estamos no primeiro encontro, estou apenas definindo. Mais pra frente, a gente vai analisar a coisa de maneira mais aprofundada. Por exemplo, o fato de não ter personalidade jurídica faz com que, em regra, o órgão não tenha capacidade processual, mas a gente sabe que existem órgãos de alto escalão que precisam defender suas prerrogativas institucionais. Não à toa, em 2015, foi editada a súmula 525 do STJ, dizendo que, abre aspas, a Câmara de Vereadores, embora não tenha personalidade jurídica, possui personalidade judiciária para defender em juízo seus direitos institucionais. Por que isso acontece? Porque é um órgão de alto escalão que tem prerrogativas, mas as prerrogativas são tolhidas às vezes, por exemplo, por um ato de um prefeito. E aí fazer o quê? Já aconteceu até de Assembleia Legislativa entrar com mandado de segurança. Sério, Mota? Sério? Ué, mas Câmara, Assembleia Legislativa não são órgãos? Elas não têm capacidade processual. Como é que elas vão postular em juízo? Elas não têm. Mas naquele momento, elas estão atuando o quê? Defendendo direitos institucionais. Então, podem ou não podem? Anteriormente, antes da súmula, já havia interpretação jurisprudencial nesse sentido. Isso aí em 2009, caindo em prova, já era essa a resposta. Só que agora está sumulado, e nem preciso dizer, né? Se é uma súmula do STJ, a atenção tem que ser redobrada. Súmula 525. Então é o que eu estou dizendo. A gente não vai só definir órgão público. Agora a gente vai fazer só isso. E exemplificar. Por isso que já está tranquilo. Mais para frente, terceiro, quarto encontro, a gente já vai estar mais aprofundando nesse ponto, inclusive vai falar da existência dessa súmula. Tá joia até aqui? Aí chegaremos lá. Tudo com calma, tudo devagarinho. Não precisa jogar tudo nesse primeiro encontro, não. Então eu tenho aqui órgãos, unidades integrantes da administração, não possuem personalidade jurídica. Elas possuem cargos, os órgãos possuem agentes, os órgãos possuem funções. Agora, personalidade jurídica, ela não possui. São centros de competência que integram a administração. Legal até aqui? Ministérios, secretarias, dentre outros. Não existem órgãos só no Executivo, que fique claro. O TRT é um órgão, só que é do Judiciário. O Senado é um órgão, só que é do Legislativo. Órgãos existem em todos os poderes. Eu citei aqui 2 exemplos do Executivo, ministérios e secretarias. Mas poderia, claro, citar órgãos de outros poderes também. Como eu estou falando de administração pública, preferi fazê-lo no âmbito do Executivo. Por quê? Porque o Executivo é quem tipicamente desempenha a função administrativa. Mas não esqueçam que atipicamente os demais poderes também desempenham. Então é possível também o TRT, naquele momento, estar desempenhando função administrativa também, afinal, falamos isso na primeira parte da nossa aula. Legal até aqui? Beleza? Segundo aqui, entidades. Mota, entidades? O que são entidades? Entidades são estruturas dotadas de personalidade jurídica. Estruturas dotadas de personalidade jurídica, ok? Entidade é estrutura dotada de personalidade jurídica. Bom, claro que elas possuem personalidade jurídica, né? Óbvio.
Se são entidades, são pessoas jurídicas. As entidades 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 são dotadas de personalidade jurídica. Pode dar um exemplo, Mota? Autarquias. Autarquias são entidades. Autarquias são entidades. Exemplo, o INSS é uma autarquia, o Banco Central é uma autarquia, o IBAMA é uma autarquia, a CVM é uma autarquia, sem contar os outros exemplos, as agências reguladoras e por aí vai. Então, queridos, as autarquias são entidades personalizadas, ok? São estruturas dotadas de personalidade jurídica. No caso da autarquia, inclusive, é uma pessoa, pessoa jurídica de direito público, ok? Então, entidades, estruturas dotadas de personalidade jurídica. Mota, só as autarquias? Claro que não. As fundações públicas também são, a Fiocruz, o IBGE, a FUNAI, são fundações públicas, também são entidades, integram inclusive a administração pública, indireta no caso, vamos falar disso mais à frente. Então, estruturas dotadas de personalidade jurídica, temos aqui as entidades, também integram a administração. Mota, além dos órgãos e entidades, tem mais quem? Esses aqui, os agentes. Mota, agentes, esses agentes são agente? Cara, uma pergunta interessante. Agente é agente? Esse agente junto é agente separado? É agente junto de novo, Mota? Cara, é melhor deixar essa pergunta aí para o nobre colega das línguas portuguesas. Olha só, esse agente aqui eu tô falando de quem? Tô falando de pessoas que estão exercendo função de natureza pública. Esses agentes aqui são pessoas que exercem funções públicas. Aqui é função no sentido genérico, atribuições. Pode ser cargo, pode ser emprego, pode ser função, não importa se o cara tem vínculo, se o cara não tem. Eu estou falando aqui o seguinte, agentes, pessoas, genericamente, pessoas que estão exercendo funções de natureza pública. Essas são as pessoas de quem estamos falando aqui, ok? Então, são pessoas que exercem funções de natureza pública. Meus amigos, daqui a alguns meses, né, pouco mais de um ano, né, talvez, vocês já serão servidores públicos federais, amém? E quando vocês forem servidores públicos, vocês terão um vínculo profissional com a administração, vocês estarão sujeitos ao regime jurídico ao qual tem que ter sujeita, qual seja o regime estatutário, e vocês estarão sujeitos a uma hierarquia funcional. Vocês integram os quadros da administração pública e desempenharão funções de natureza administrativa. Minha pergunta, os servidores públicos são ou não são agentes públicos? São. Todo agente público é um servidor? Não. Alguém aqui na sala já foi mesário? Alguns já foram. Cíntia já foi mesária. Uma vez, Cíntia? Uma, duas? Várias vezes. Várias, duas. Esquece de chamar outras. Umas 5. Bom, sugiro fazermos uma lista para que a Cíntia assuma uma cadeira no TSE pelo 5º Constitucional. Porque você já foi mesária 5 vezes, tinha que entrar no 5º Constitucional, TSE, tinha que entrar pelo 5º. 5 vezes, cara, pô, que isso, hein? Foi convocado ou voluntário? Desculpa perguntar. Convocada as 5 vezes, tá vendo? Trabalho com qualidade é isso aí, tá vendo? É isso aí. Então, a Cíntia, mais alguns se manifestaram aí também. Cíntia, me perdoe pela pergunta indiscreta, minha flor. Quanto ganhaste quando atuou como mesária? Só um ticket. Um ticket. O ticket. Sim. Ganha no desempate. Beleza, esse desempate em pecúnia vale quanto? Essa foi a minha pergunta. Cíntia, ganhaste quanto? Ah, eu ganhei a possibilidade de desempate, mas só vai usar no desempate se empatar. E queira Deus que ela não empate com ninguém, que ela seja a primeira colocada, não vai empatar nada. Beleza? A primeira colocada vai olhar para baixo, o segundo tá lá embaixo, deixa o segundo lá. Minha pergunta, Cíntia, desculpe mais uma vez a pergunta indiscreta. Em pecúnia, ganhaste quanto? Só o ticket para fazer o lanche. Dia de folga, rolou o dia de folga? Não rolou o dia de folga. Rolou o dia de folga, rolou o dia de folga, beleza. Queridos, a Cíntia nada recebeu. Cíntia, assinaram a tua carteira? Criou vínculo profissional? Você fez concurso público? Saiu lá assinando termo de posse no TRE? Não. Diferente do servidor, né?
O cara tem que fazer concurso público para ocupar um cargo efetivo, pode adquirir estabilidade, cria vínculo profissional, não é o caso da Cíntia. Como mesária, não integrou a administração pública, foi convocada, a atribuição era transitória, sem remuneração, e ela só estava lá pelo caráter honorífico e pela condição cívica que a situação remete. Pergunto, ela passou a integrar a administração pública? Não. Ela continua sendo particular. Mas naquele momento agiu ou não agiu como agente público? Agiu como agente público. Perceberam? Então, queridos, agente público é muito mais do que o servidor. Servidor é uma agulha no palheiro chamado agente público. É o que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre agentes públicos. Então a coisa é muito mais ampla do que se imagina. Aqui a gente está falando de agente, em princípio a gente pensa logo em quem integra a administração pública, claro. Mas também existem agentes que não integram a administração, mas que naquele momento também estão desempenhando uma atribuição que vai atender, sim, àquilo que a coletividade necessita. É o caso do mesário, é o caso do jurado do tribunal do júri, é o caso de um conscrito, que tem natureza honorífica, é o caso também de um notário ou registrador que exerce função de natureza delegada, né? E de outros mais que são particulares que estão colaborando com o poder público. Joia até aqui, fechado, mesmo não integrando a administração, ele é um agente público, daqui a pouco eu vou falar disso. Daqui a pouco a gente vai começar a classificar esses agentes. Meu nobre querido, diga. Aquela súmula é 525 do STJ? STJ, 525, é do órgão, né, você está falando? É 525 do STJ. Se já quiser dar uma paquerada na súmula, já anota aí, já inclui aí no seu trabalho. Mas eu vou falar mais à frente disso, tá? Não precisa dissecar ainda não, ok? Então, seguindo aqui, já sabemos o que é órgão, já sabemos o que é entidade, já sabemos o que é agente, já citamos alguns exemplos aqui. Meus amigos, quem faz? Quem é a administração no sentido subjetivo, orgânico ou formal? Esses órgãos, essas entidades e esses agentes que exercem a atividade administrativa que o Estado desempenha. Legal até aqui? Beleza? E aqui embaixo? A administração no sentido objetivo, material ou funcional. Mota, tá falando de quem? Cara, eu estou falando da atividade que o Estado desempenha, atividade administrativa que atende de um modo direto, imediato e concreto aquilo que o particular necessita. A necessidade e o interesse que a coletividade tem. Legal, Mota, isso na palavra é muito bonito. Eu quero exemplo. Vamos aos exemplos citados pela doutrina. Maria Silvia Zanella de Pietro coloca os seguintes exemplos. Aliás, a doutrina costuma citá-los. Primeiro, a atividade de polícia administrativa. Mota caraca, não entendi. Atividade de polícia administrativa, o que é isso? Polícia administrativa, o que é isso, Mota? Queridos, atividade de polícia administrativa é uma atividade administrativa pautada num dos poderes administrativos que a administração possui. Quais são os poderes administrativos que podemos citar aqui? Mota, eu sei. Posso responder? Pode, fala aí. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário? Não. Você está me respondendo os poderes estruturais do Estado. A minha pergunta foi sobre os poderes instrumentais da administração. Os poderes administrativos não são poderes estruturais, são poderes instrumentais. E por que instrumentais? Porque são instrumentos colocados à disposição da administração para que ela pratique os seus atos e atenda ao interesse público. Por isso, instrumentais. Executivo, legislativo e judiciário são poderes estruturais do Estado. Pegaram a diferença? Poderes instrumentais não são poderes estruturais. Uma palavrinha, mas que faz toda a diferença. Pô, fiquei curioso, Mota, de que poderes você está falando, meus amigos? Matéria de vocês. Poder vinculado, poder discricionário, poder regulamentar, poder de polícia, poder disciplinar, poder hierárquico. Chegaremos lá. São cenas dos próximos capítulos. Citei alguns exemplos aqui, na verdade, os meus exemplos já citei quase todos. Né? Então, poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia, poder regulamentar e por aí vai. Qual deles me interessa nesse momento? O poder de polícia. Bota, poder de polícia? Sim. Poder de polícia é o quê? Queridos, o poder de polícia é o poder que permite à administração condicionar, restringir o uso e o gozo de bens, direitos, até de liberdades, mas tudo isso em prol de quem? Da coletividade. O poder de polícia tem por fundamento o interesse público. O interesse público é o fundamento do poder de polícia. Os conceitos do poder de polícia são todos doutrinários, né, Mota? Negativo. O poder de polícia, além dos conceitos doutrinários, tem um conceito legal.
Artigo 78 do CTN. O CTN define poder de polícia, Mota, define. CTN, Mota, o Código de Trânsito Nacional, não, o Código Tributário Nacional. Tem nada de trânsito aí, meu filho. É Código Tributário. Ué, o que o poder de polícia, que é direito administrativo, está fazendo no Código Tributário? Tem nada a ver, Mota? Tem sim. A incidência do poder de polícia é fato gerador para pagamento de taxa. E taxa é tributo. Por isso que está definido no Código Tributário. Artigo 78 do CTN. Vou falar de poder de polícia lá na frente. Mas quem já gosta de fazer uma consulta prévia já está aí autorizado a paquerar o 78 do CTN, Código Tributário Nacional, no ponto respectivo ao poder de polícia. Fique à vontade, tá? Mas chegaremos ao momento que vamos analisá-lo. Pois bem, o que esse poder de polícia permite fazer? Tu falou que ele pode limitar a atuação da administração, pode condicionar o particular. Que isso, Mota? Não pode isso não. Como é que vai impor condicionante? Pode. O poder de polícia pode trazer para o particular limitações. Pode trazer para o particular um condicionamento que ele não tinha antes daquela necessidade, daquela ordem ali. Que isso? A administração pode limitar a atuação do particular, Mota? Pode. Imperatividade. A ideia da coercibilidade, que é um atributo do poder de polícia, isso pode. Pô, não entendi isso não, Mota. Pode explicar? Posso. Vou dar um exemplo. Imaginemos hipoteticamente o seguinte. Moniquinha, você, Moniquinha. Moniquinha está querendo construir. Vamos imaginar que as guloseimas de Moniquinha prosperem vertiginosamente e Moniquinha resolve fazer altos investimentos. Moniquinha, você quer construir um prédio. Fins comerciais, você deseja fazê-lo. Só que a Moniquinha quer fazer isso lá no Recreio dos Bandeirantes. E ela deseja construir um prédio de 20 andares. Ela vai chegar à prefeitura e falar, tô querendo, minha situação é essa. Vão dizer para ela, Moniquinha, desculpa, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso? Por que eu não posso fazer, Moniquinha? Vocês não imaginam ela fazendo isso? Não imagina, eu sei. O pessoal que está em casa, a resposta da turma foi, imagina, Moniquinha, o que? Moniquinha, balança o ombro. Eu já conheço, eu sei que é. Mas já pisa no calo dela no vagão do trem pra tu ver o que acontece. O que ela não é isso, Moniquinha? Pois bem, queridos. Moniquinha chegou, por que eu não posso construir? E por que eu não posso, meu filho? Se eu quisesse construir lá em Santa Cruz, eu ia construir. E por que eu não posso construir? Só porque é no Recreio? Tá achando que lá é lugar que só tem gente rica? E porque não, você não tá entendendo, desculpa. Mas olha só, existe uma limitação administrativa naquela região. Lá você não pode construir nada de 20 andares. Mas por que não pode, meus amigos? Não pode. A região do Recreio dos Bandeirantes, ela tem algumas limitações, até em razão da natureza do local. Todo mundo sabe disso. O Recreio dos Bandeirantes é uma região naturalmente pantanosa. Nos canais do Recreio dos Bandeirantes tem jacaré pra caramba lá. E por que isso? É uma região pantanosa. Você não vai. Tem uma aluna que é geógrafa, Aline, o nome dela, minha aluna em outras turmas, e ela, inclusive, já me justifica. Ela trabalha lá e com isso. E ela já me falou, Bota, um solo no Recreio não sustenta uma construção de 20 andares. Ela já falou isso pra mim. Falou, a região é pantanosa no sentido do termo mesmo. O próprio solo é diferente de outras regiões. Falei, caramba, é verdade. Ela falou, verdade. Aí ela até falou, de vez em quando não tem um jacaré lá atravessando o BRT lá? Falei, é verdade. Então, o cara foi falar, o jacaré tá invadindo o nosso espaço. Foi a gente que invadiu o espaço do jacaré, cara, porque antes tinha jacaré lá. Antes da gente já tinha o jacaré lá. Então, queridos, veja, talvez por isso o jacaré, Paguá, né? Ali a região ali toda. Meus amigos, vejam só. Por que existem essas limitações? Olha aqui, ó. Poder de polícia. Galera que vai fazer prova para analista, por exemplo, e precisa estudar intervenção do Estado na propriedade privada, para quem não sabe, limitação administrativa é uma das formas. Não é uma forma de intervenção supressiva. Por quê? Porque você não perde a propriedade com a limitação administrativa. Mas é uma forma de intervenção restritiva. Por que restritiva? Porque ela te impõe condicionantes. E eu, se quiser construir no Recreio, meu prédio não pode passar de quantos andares? De 3. Não pode. Por quê, Mota? É o que se convencionou. A norma diz que não pode passar. Para quem não sabe, limitação administrativa é uma forma do Estado intervir na propriedade privada e está fundamentada no poder de polícia. Isso é atuação estatal visando atender aos interesses da coletividade. Tá joia até aqui? Só que o poder de polícia não é só isso. Imagine só, você tá aqui no sábado, tá querendo comer alguma coisa, tudo fechado, e aí você tá passeando, andando, fala, gente, tem nada para comer aqui hoje, e você acha uma pastelaria do China.
Aí você olha a pastelaria, olhou pra pastelaria, a pastelaria olhou pra você, Dona China já te viu do outro lado da rua, já sorriu pra você e já disse carne, queijo e o flango. Já disse do outro lado da pista, você já sentiu, você não quer comer um pastel. Você entra na pastelaria e pede um yakisojo. Eu quero comer um yakisojo. Aí você chega lá, quer comer o yakisojo, tá lá cheio de macarrão, daqui a pouco começa a passear. Os convidados especiais começam a aparecer. Jerry, Minnie, Mickey, o Topodídio, passa ali, todo Topodídio, o Topodídio, passou até meu filho, que passa o Mestre Splitter. Ah, meu filho, passou o Mestre Splitter, larguei o prato, falei, pô, fala sério, mano, é nojentão, mano. Pô, cara, fala, caraca, mano, perdi até vontade de comer, cara, caraca, nojentão, mano. Pô, fala sério, ó, acionamos a vigilância sanitária. A vigilância sanitária foi lá, apareceu, fez uma fiscalização. Quando entrou, Dona China achou que era cliente, falou, carne, queijo e flango. Carne, queijo e flango não, fiscalização. Fiscalizou, né? Aí veio um pombo pousando, sai flango, o flango volta. Aí, queridos, o Gustavo falar isso, 11h20, 11h30, sacanagem, faltando 40 minutos pro almoço. Queridos, eu pergunto, a fiscalização interditou o estabelecimento. Essa interdição está ou não está pautada no poder de polícia? Está. Pô, Mota, isso não é exemplo de prova, isso é exemplo de prova. Aliás, eu tenho alunos aqui no Rio de Janeiro, eu sempre cito esse exemplo na sala. O pessoal que já assistiu minha aula sabe que eu cito esse exemplo. Na prova do TJ do Rio de 2014, essa foi a questão da prova. A interdição de uma lanchonete pela vigilância sanitária. E ele perguntava qual era o poder. A resposta era poder de polícia. Aí o pessoal me sacaneando, pô, Mota, foi tu que deu o exemplo? Não foi não. Isso é um exemplo mesmo de livro. Ele é exemplo de doutrina. Então, interditar uma lanchonete, por quê? Porque não está em consonância com as normas de vigilância sanitária, isso é poder de polícia. Ah, então tá ligado à comida só, né, Mota? Não, cara, também tem outras coisas. O cara veio assistir aula de manhã, vai estacionar, não quer botar o carro no estacionamento. Ah, vou deixar aqui na rua mesmo. Tem uma placa de não estacione, ele olha o relógio, sábado, tranquilo. Sábado é tranquilo. Colocou o carro aqui, daqui a pouco meu filho entra na sala. Meu filho entra na sala falando, pessoal, quem parou o carro aqui embaixo? Pessoal, já viram isso? Ó, o pessoal tá rebocando aqui. Metade da turma levanta e desce correndo. Às vezes o próprio professor. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu na sala. Aqui já aconteceu, inclusive. Dizendo, ó, desce que estão rebocando todo mundo aqui embaixo. Aí, infelizmente, o CEOP levando todo mundo, aquele caminhãozinho. Meu querido, pegou o carro, travou por baixo, jogou na prancha e levou. Já era. Jogar na prancha só era legal na época da Lamberó, porque jogou na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Ali era bonito, ali era legal. Dali pra frente, jogar na prancha não é um negócio legal. Então, queridos, jogou na prancha, levou. Isso é o quê? Poder de polícia. Você não tem carro, pegou o metrô, tá lá no metrô, next stop, Carioca Station, mind the gap, desembarque on the right, mind the gap. Aí, forcei um ruas agora, hein? Forcei o inglês do ruas agora, hein? Só que eu botei umas consoantes, eu não falei só vogais, eu falei uma consoante agora. Pois bem, aí beleza, mind the gap, abriu a plataforma, desci, tô girando, saí na Carioca. Quando eu saio na Carioca, imediatamente quem aparece lá? A rapaziada do CD. Vai não, Corel Photoshop, vai não, Corel, Windows Office Corel, AutoCAD, Windows Office Corel, neném, pede pra mamãe, neném, pede pra mamãe, neném, pede pra mamãe, neném, Windows Office Corel, pede pra mamãe, neném, pede pra mamãe. Bateu a fiscalização, apreendeu as mercadorias. Pergunto, queridos, apreendeu as mercadorias, isso é o quê? Poder de polícia. Eu, Mota, venho quase todo dia pro centro da cidade dar aula aqui de manhã. Quando eu chego aqui pertinho tem uma barraca de misto quente. Quando eu vou comer o misto quente, chego lá pro rapaz, é uma promoçãozinha de R$3,50 com um copinho de suco de caju. É bom pra caramba ali, do outro lado ali. Chega ali, pô, vai comer um misto quente, a lanchonete R$12, pô, o dinheiro não tá dando em árvore não. R$3,50, o misto é o mesmo? Eu falei, o misto é o mesmo. Ah, Mota, mas tá na rua, comendo na rua. Meu filho, comida limpa é comida de casa. Comida limpa é comida de casa. Em casa mesmo. Em casa mesmo. Não duvido nada. O cara abre a geladeira, tem uma caixa de hambúrguer vencida. O cara vai joga fora porque venceu. Duvido. Na minha casa, duvido. Eu pego, dou uma cheirada, tava congelado. Acho que tá bom, não tá acho que cheiro de estragado, não. Tem um mês que venceu. Vai dizer que tu não frita? 8 hambúrguer, a caixa de hambúrguer, R$10, cara, no mercado, bicho. Eu vou jogar fora a caixa de hambúrguer, é ruim, hein? O quê? Frito 4 no almoço e 4 na janta, vai dizer que não. Feliz da vida. E não morri, tô aqui até hoje, olha aí. Até hoje tô aqui, vai dizer que não, Moniquinha. A gente faz essas coisas, né? Vai dizer que eu vou jogar fora a caixa de hambúrguer? É ruim, tá fritando aquele bifinho, o bife pula, putz. Pegou o bife, olhou pro lado, olhou pro... Só sopra pra tirar os cabelos, joga de volta. Pô, frita de novo, aí, ó, bota no prato e acabou. Não morreu, engordou. Não mata, engorda.
Imagina isso numa lanchonete, não pode, ó. Poder de polícia, cara, tem que fiscalizar. Então, meus amigos, para poder montar aquela barraquinha ali, a prefeitura teve ou não teve que dar um ok para ele? Se você chega na barraquinha, na portinholazinha que ele abre para poder trabalhar, não tem lá autorização da prefeitura para ele poder funcionar? E se ele não tiver autorização, o que acontece? Senhor, por gentileza, tá, a gente vai levar a sua carrocinha. E por que que não pode? Poder de polícia. O poder de polícia impõe condicionantes. Você está sujeito à fiscalização. O poder público tem que te dar a licença, uma autorização para o desempenho de uma atividade X ou Y. Então isso envolve a atuação administrativa. Isso é administração. Volta comigo. Atividade concreta, imediata, que o Estado desempenha visando atender ao interesse, de forma direta, o interesse da coletividade. Tá joia, tem aqui? É exatamente isso que consiste no poder de polícia. Joia, tem então? Nota, então, poder de polícia, né? Essa polícia administrativa, essa atividade, é atividade administrativa. Positivo. Só essa, né, Mota? Não.